tudo bem? Estamos aqui para mais um Café Literário com Beatriz Hoffmann. E hoje nós vamos falar de um assunto que deixa muitos escritores iniciantes tremendo nas bases. Nós vamos falar sobre revisão, copydesk e o que é o escritor fantasma. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre qual é o papel de um escritor fantasma. Hoje eu vou explicar tudo para você. Mas antes eu quero falar com você sobre a ANE, Associação Nacional dos Escritores e Editoras. A ANE está no mercado para ajudar você, escritor iniciante, na sua carreira. Se você não é associado ainda, entre no link abaixo e envie o seu formulário para análise. Gente, revisão, copydesk e escritor fantasma são dúvidas que muita gente já ficou ou ainda está. Então, eu também já fiquei. E vou falar para vocês que foi para mim um verdadeiro terror no início da carreira. Porque a gente fica muito preocupado como a gente escreve. E principalmente quando a gente envia um livro para uma editora, a gente fica sempre pensando, será que eu escrevo bem? Será que eu escrevo mal? Como é que tá a minha escrita? Mas isso é uma coisa que você tem que entender. Quanto mais a gente escreve, melhor fica a nossa escrita. Mas tem um porém. Até mesmo escritores renomados tem os seus errinhos em ortografia, gramática e por aí vai. Então não é uma coisa que você tem que dizer, nossa, eu não vou mandar meu texto para a editora porque eu não sei se tá bom, mas não tá. Claro que tem algumas editoras que têm as suas exigências que pedem um texto mais revisado. Entretanto, isso não é uma regra. Então é só você escrever, revisar, fazer o seu melhor e correr atrás da publicação. Mas o que é uma revisão? Gente, uma revisão simples, nada mais nada menos do que o revisor vai trabalhar junto com o autor para corrigir erros ortográficos e gramaticais. Entretanto, isso é só o básico, pontuação, vírgula e por aí vai. Se vai travessão ou não, porque, gente, é uma coisa importante, todo diálogo ele tem um travessão. Eu sei que tem muitos escritores que não sabem disso ou não concordam, mas é aí onde a gente consegue separar o diálogo do restante da história. Isso são coisas que o revisor faz no trabalho de revisão. Isso deixa também a história mais leve, a história mais fácil para ser lida, porque a história vai fluir melhor quando se tira esses erros simples. Entretanto, o copydesk, ele também é trabalhado junto com a revisão, quando é necessário. O que o copydesk faz? É fazer a correção, muitas vezes de um parágrafo que não está bem escrito. Então o profissional vai lá e faz como se fosse um polimento, limpando um pouco, deixando a narrativa mais fluida, deixando a narrativa mais leve, mais clara para fazer a leitura. Outra coisa importante, gente, é que muitas vezes o copydesk vai ajudar também o livro a corrigir datas, porque o profissional vai estar mais atento a esses tipos de erros. Uma coisa importante de se lembrar também sobre o copydesk é que o livro ele não pode ser corrigido por um todo, só apenas algumas partes para ser considerado copydesk. Se for corrigido por um todo, daí a gente já está falando sobre o escritor fantasma, que é um assunto que eu vou falar daqui a pouquinho. Por que eu falo que o copydesk e a revisão andam junto? Porque normalmente é o mesmo profissional que faz os dois. Entretanto, gente, quando você vai pagar para um revisor fazer somente uma revisão simples, o valor vai ser mais acessível. Se ela tiver que fazer copydesk, ela vai cobrar um valor a mais. Por quê? Porque dá mais trabalho. A pessoa vai ter que fazer a leitura por um todo do seu trabalho e vai ter que corrigir todos os erros que estão. E não é só ortográfico, como a revisão e gramatical. E sim corrigir as formas de linguagem que você colocou, se está sendo fluente ou não. E se não está, ela vai ter que começar a corrigir esses erros. Mas como eu falei, não pode ser o livro inteiro, porque se for o livro inteiro, daí a gente já não chama mais de copydesk. O que acontece? Por exemplo, eu peguei uma história e eu estou lendo um capítulo. Muitas vezes o parágrafo, ele está com uma história que até dá para entender. Entretanto, pode ser muitas vezes que a frase que termina o parágrafo, ela fique melhor colocada se começar o parágrafo. Isso é o trabalho de um copydesk. Então, o copydesk, na verdade, vai organizar a sua história por um todo. Já o escritor fantasma é um trabalho à parte. Vamos pensar o seguinte, você tem uma ideia maravilhosa, mas você não tem experiência com escrita. Isso é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia no mercado. Lembrando que 30% dos livros publicados hoje em dia
são escritos por escritor fantasma. O que acontece? Você tem a sua ideia e você não consegue trazer isso para o papel. Você contrata um profissional, normalmente jornalistas, eles fazem muito esse trabalho, porque eles têm o hábito da escrita e escrevem muito bem devido à profissão. Você paga essa pessoa, não só o trabalho dela escrever, mas sim você paga os direitos autorais. Por isso que o valor é um pouco maior do que fazer uma revisão em um copydesk. Não se tem um preço específico para quanto custa um escritor fantasma. Muitos cobram por hora, outros cobram por lauda, outros cobram por dias e por aí vai. Outros cobram por um pacote, ou seja, você escreveu até 100 páginas, é tanto valor. Você quer mais, é esse valor. E por aí vai. Entretanto, gente, existem 3 tipos de trabalhos que um escritor fantasma pode oferecer. Ele pode simplesmente escrever o seu livro por um todo e entregar o livro pronto para você. O que vai acontecer aí? Ele vai fazer reuniões com você para entender a sua ideia e com isso ele vai desenvolver toda a sua história. Outra coisa que pode acontecer também é vocês dois escreverem juntos. Você escreve uma parte, ele escreve outra parte e ele vai corrigindo também a sua parte que não está muito clara com a dele. Ou você pode simplesmente escrever toda a sua história e você passar para o escritor fantasma antes de você enviar para um revisor. O escritor fantasma vai fazer o quê? Vai organizar as suas ideias. Exatamente. É como se você tivesse entregado para ele um esqueleto do seu livro e ele vai simplesmente começar a organizar. Entretanto, você vai estar trabalhando junto com ele nesse processo. Lembrando, gente, todo o processo do escritor fantasma, ele não vai ter direitos autorais. Muitos trabalham no anonimato mesmo e não é todos os escritores que têm o nome na capa que dizem essa pessoa me ajudou, essa pessoa escreveu. É muito raro isso acontecer. Mas o que é bem importante eu falar para vocês hoje aqui é que no Brasil está crescendo muito o número de profissionais que fazem escritor fantasma. Por quê? Porque aproximadamente 2.000 livros são publicados mensalmente no Brasil. E aproximadamente 30% desses livros têm o trabalho de um escritor fantasma por trás. A gente pensa que não, mas está ficando cada dia mais comum esse profissional no mundo literário. E isso ajuda também porque muitas pessoas querem trazer as suas histórias para a eternidade, porque querendo ou não, você escrevendo, você eterniza a sua história. E não conseguem, porque são profissionais muitas vezes que não trabalham em nenhuma área que envolve escrita. Eu já vi muitos engenheiros, médicos querendo publicar livros e fazendo grande sucesso com eles. Entretanto, contrataram um escritor fantasma para fazer o trabalho. E uma coisa interessante hoje em dia também é que tem muitas editoras que oferecem esse serviço. Você não precisa nem ir procurar uma pessoa separadamente. Eu conheço várias editoras que têm esse trabalho e que se torna um pouco mais fácil, porque quando você já tem um profissional que oferece esse serviço dentro da empresa que você quer fazer a publicação, você já conversa, já conta a sua história e isso você já consegue trabalhar juntamente com esse profissional e a editora para fazer o seu processo textual do seu livro. Mas o bom é você entender uma coisa também. É muito importante esse profissional para a gente hoje no meio literário, mas quanto mais você se dedicar para ter uma escrita limpa, mais aperfeiçoada e sem muitos erros, é melhor para você, porque assim você mesmo consegue escrever a sua história. Eu sei que muitas vezes é complicado, mas fazer mentorias literárias, consultorias, ler constantemente também ajuda muito você no seu processo criativo e no processo de escrita. Eu particularmente vou falar para vocês que eu escuto muitos escritores dizendo: eu adoro escrever, mas eu odeio ler. Gente, leitura e escrita, elas têm que andar juntos na nossa vida. A gente tem que ler muito para a gente conseguir escrever. Existe um velho ditado que muitos falam: eu li uma biblioteca inteira para conseguir escrever um livro. Isso é bem verdade. Então, nunca deixe de escrever. Nunca deixe de se aperfeiçoar e estude muito sobre revisão, copydesk e escritor fantasma. Acredite, precisamos muito desses profissionais que sempre estão aqui para nos ajudar a abrilhantar e encantar a vida dos nossos leitores. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui seu comentário, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe. Lembrando, a literatura é uma arte de se viver. Eu fico por aqui e deixo para você o meu beijo, meu carinho e eu volto na próxima semana. Tchau, tchau!